Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar de história. No vídeo de hoje vamos falar um pouco sobre o reinado de Luís XIV, conhecido como Rei Sol. Pois muito bem, sob Luís XIV, a França conheceu a plenitude do absolutismo. O futuro rei tinha apenas 5 anos de idade quando seu pai, Luís XIII, morreu. Por isso, o poder foi inicialmente exercido por seu ministro, o cardeal Mazarino. Este ajudou a sufocar várias revoltas, as frondas de membros da nobreza, descontentes com sua perda de poder e crescente centralização. Com a morte do ministro Mazarino, em 1661, Luís XIV surpreendeu a corte francesa ao se recusar a indicar outro nome para o ministério. O rei escolheu apenas o responsável pelas finanças do Estado, conselheiro Jean-Baptiste Colbert, que daria ênfase à indústria, ao comércio e ao mercantilismo. A partir de então, Luís XIV assumiu efetivamente o poder na França. Dedicou-se por completo à função de governante e dirigiu pessoalmente toda a política interna e externa. Instituiu um exército monárquico permanente, submetido a uma rígida disciplina e formado por voluntários e pessoas recrutadas à força. O monarca alimentou o culto à sua imagem e escolheu o Sol como emblema oficial, o astro ao redor do qual todos orbitam. Chamado de Rei Sol, é atribuída a ele a frase "O Estado sou eu", que sintetiza sua postura como representante do apogeu do poder absolutista em toda a Europa. Segundo as ideias de Bossuet e reforçando as tradições do poder sagrado dos reis, Luís XIV apoiava-se na concepção absolutista de que a França deveria ter um rei, uma lei e uma fé. Como seguia a religião católica, aos poucos limitou as liberdades concedidas aos protestantes até finalmente revogar o Edito de Nantes, isso em 1685. Esse ato estabeleceu os antigos conflitos entre a monarquia e os huguenotes, representantes da burguesia que voltaram a ser perseguidos. Mais de 150 mil pessoas deixaram a França, entre funcionários do governo, soldados e burgueses, para se instalarem nos países vizinhos. Isso abalou a economia francesa e resultou numa crise que levou a severas críticas ao regime absolutista. No plano externo, Luís XIV envolveu a nação em diversas guerras com o objetivo de garantir os domínios assegurados por seus antecessores. Sua atuação trouxe poucos frutos e abalou as finanças da França, o que intensificou ainda mais o descontentamento e a oposição ao regime. O século XVII, na França, foi um período em que as atividades artísticas e culturais tiveram grandes avanços. Parte da efervescência cultural experimentada deve-se à preocupação de escritores, filósofos e artistas competirem pela atenção do rei. Com dinheiro do Estado, Luís XIV instituía pensões para escritores e criava academias para diversas atividades, bem como arquitetura, pintura, ciências, etc. Das principais obras desse período, entretanto, muitas não representavam os interesses da coroa, fazendo críticas a ela. Descartes,
filósofo autor do Discurso do Método, é um nome que podemos citar nesse contexto, em que estabeleceu as bases do racionalismo da época. Promoveu praticamente uma revolução intelectual ao propor que apenas o pensamento humano seria capaz de descobrir as bases de todos os conhecimentos, e não mais a crença dos dogmas da Igreja ou a leitura dos grandes pensadores clássicos. Foi o autor da célebre frase: penso, logo existo. Gostaram do conteúdo? Então curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Outro nome que podemos citar no contexto do reinado de Luís XIV é Molière, um dos mais originais comediantes franceses. Não se prendeu aos moldes literários clássicos e escreveu sátiras e comédias como O Avarento, Tartufo e O Burguês. Fidalgo, fazendo críticas aos usos e costumes da sociedade burguesa que então se estruturava. Empregou uma linguagem viva e coloquial em sua obra, que continua atual. Outro nome é La Fontaine, conhecido pelas inúmeras fábulas que escreveu segundo as fórmulas propostas pelo autor grego Esopo. Usava os animais como personagem para satirizar os hábitos humanos e os costumes sociais de seu tempo. Foi eleito membro da Academia Francesa de Literatura, apesar dos protestos de Luís XIV. Racine, escritor que buscou aplicar os modelos gregos na elaboração de suas tragédias, como Andrômeda e Pedra, que revisitaram dramas e dilemas universais. Pascal, filósofo matemático e físico, aplicou os princípios da experimentação aos fenômenos que analisou, desenvolvendo os princípios da chamada ciência moderna. O sucessor do Rei Sol, seu neto Luís XIV, realizou uma administração que acentuou as dificuldades econômicas da população francesa em razão dos enormes gastos com a corte de Versalhes e os conflitos internacionais. Dentre estes, destaca-se a Guerra dos 7 Anos, a partir de 1756, contra a Inglaterra. Com a derrota, a França perdeu grande parte de suas colônias, como a região correspondente hoje ao Canadá. Com Luís XVI, as dificuldades internas multiplicaram-se e a oposição ao rei intensificou-se, resultando na Revolução Francesa de 1789, que levou o monarca à guilhotina e instalou a chamada República.